Pessoal, a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. E ainda diz mais, em Provérbios 28, versículo 1, diz que os ímpios, aqueles que não respeitam a Deus, vivem fugindo da própria sombra. Está escrito assim, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas os justos, quer dizer, aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus e obedecem, esses são intrépidos como o leão. Intrepidez é a ausência de medo. Quem confia no Senhor é valente, já que aqueles que não obedecem ao que Deus diz, esses vivem amedrontados e diante de qualquer ataque do inimigo, eles não têm força para resistir. Por falar em força para resistir, este livro aqui vai ensinar o que você precisa saber sobre fé e oração. É um livro que vai abrir o seu entendimento e vai fazer de você uma pessoa forte na fé. Eu tenho a certeza que depois que você ler esse livro, você nunca mais vai perder oração. Ele custa R$ 75. Você pode pagar com Pix ou pode comprar pelo cartão de crédito em até 5 parcelas de R$ 15. Você recebe em casa, o frete é grátis e você faz o seu pedido pelo e-mail. Você vai enviar um e-mail para editora@entendabiblia.com informando o seu telefone, nome, endereço completo, inclusive o CEP. Junto com a confirmação do pedido, você vai receber um código para acompanhar a entrega da mercadoria. O Satanás vai tentar impedir você de comprar, porque ele não quer que você aprenda a combatê-lo em oração. Mas não deixe o diabo te amarrar, não. Compre esse livro, porque você não vai se arrepender. Continuando o nosso estudo, então, o Senhor Deus ele deu 2 mandamentos, que se a gente respeitar e fizer conforme Ele manda, não haverá o que ou quem nos derrote. Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo, pegue essa palavra. Deus está falando para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Tem 2 mandamentos aqui. Primeiro, Deus está dizendo, não tenha medo de nada. Por causa de que nós não devemos temer nada e nem ninguém? Deus diz, porque eu sou contigo. Ele disse, e ele ainda advertiu, não te assombres. Não deixa ninguém apavorar você, porque eu sou o Senhor teu Deus. Se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, não haverá nada que a gente não vai enfrentar de cabeça erguida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Não vai nos intimidar e nem nos fazer jogar a toalha. Vamos entrar na luta, vamos vencer. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele garantiu, Ele disse, eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Preste atenção. Não importa o que o diabo planeje fazer contra a sua vida, ou o que ele já está fazendo. O segredo é você não ter medo. Em hipótese alguma, Deus ordena que não deixemos que o medo se instale em nosso coração, pois quem o faz abre a porta para Satanás. O medo é um espírito que uma vez dentro de você, ele vai abrir a porta para o diabo entrar. Então, toda vez que passar pela sua mente que alguma coisa ruim está para acontecer, ore, repreenda em nome de Jesus e siga em frente sem medo. Acredite, Deus é contigo. Ele disse, eu sou contigo, não temas. Veio o medo, veio a tentação, veio a perturbação, resista sempre. Saiba, entretanto, que o inimigo ele vai fazer a coisa parecer pior do que é na verdade. Ele sempre tenta isso. Ele sempre tenta pintar o quadro de um modo sombrio. Mas se o Senhor é o seu Deus, por que você vai temer as mentiras do diabo?
Se você é filho de Deus, a sua vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque está escrito lá no início do Evangelho de João que aqueles que receberam Jesus, foi dado a eles o direito de ser feito filho de Deus. Os que creem no seu nome. Então, se você crê em Jesus e você recebeu ele como Senhor da sua vida, você é filho, filha dele. E se você é filho, filha de Deus, a sua vitória já foi garantida na cruz do Calvário. E o Senhor prometeu auxiliar você em todos os sentidos. Então, se você precisar de segurança divina, peça ao Criador e creia que Ele vai dar a você a segurança. O Todo-Poderoso, Ele garante que irá sustentá-lo com a destra da sua justiça. Por essa razão, você jamais está derrotado. Jamais será derrotado. Portanto, seja forte, tenha fé, creia em Deus. Quando diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, o Senhor está dizendo aqui que é para a gente não ficar temeroso de coisa alguma. Porque a força, o poder, pertence a Ele. O inimigo pode ameaçar, mas não tem poder além do poder do nosso Deus. Deus diz, eu te esforço e te fortaleço. Então, se você se sente fraco, se sente sem forças para lutar, ore, fale com Deus. Ele prometeu te esforçar, te fortalecer. E a única condição para que assim seja é você obedecer e praticar a sua palavra. Digo, a palavra de Deus. Aquilo que Ele fala ao seu coração. Quanto à pessoa que despreza a palavra, essa pessoa se torna uma pessoa ímpia. Mas ainda assim, o Senhor Deus não desiste dela. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai fazer de tudo para convencê-la dos seus erros, na esperança de que ela caia em si e se arrependa. E no entanto, isso tem um limite, claro. Diz a Sagrada Escritura que a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. O que está dizendo aqui? A pessoa que muitas vezes ouve a palavra e ela decide, eu vou agora seguir o caminho certo, eu vou abandonar o erro e vou fazer aquilo que Deus quer. Então o que acontece? Essa pessoa, ela recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Quer dizer, a pessoa que mesmo ouvindo a palavra, muitas vezes é exortada, mas não quer se curvar diante de Deus, não quer obedecer, o que acontece? Ela é reprovada por Deus. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, diz a Escritura. É coisa séria isso, meu irmão. Deus fala de um modo, fala de outro modo, permite até que certas coisas aconteçam na vida da gente, que é para ver se a gente desperta e busca a face dele. Deus envia pregadores, envia a palavra, mas se a pessoa não abrir o coração e continuar rejeitando a palavra, chega o dia que o inimigo ganha permissão para atacar a pessoa. E já houve casos em que o próprio Senhor Deus esforçou o inimigo contra o povo dele. É verdade isso. Lá no livro de Juízes, no capítulo 3, versículo 12, diz assim, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Observe que quem esforçou o inimigo, quem deu força para o inimigo, não foi o diabo, foi o Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, se você tem enfrentado uma luta qualquer e o mal está prevalecendo, você não está conseguindo vencer o mal, pode ser que o seu adversário esteja sendo até fortalecido por Deus. Você faz de tudo para se livrar de um problema e não consegue. O doutor arranca os cabelos. Mas não é possível, esse remédio tinha que curar, esse tratamento tinha que fazer efeito, mas não está fazendo. Por quê?
porque as coisas não estão bem espiritualmente. Como é que eu faço então para me livrar do inimigo? Acerte-se com Deus. Veja onde é que você caiu, onde é que você está errando e volte atrás. Se arrependa, confesse o seu erro, deixe o pecado. Ah, mas não dá para entender como é que Deus esforçou o inimigo contra o próprio povo. Por que ele fez isso? Porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Às vezes a pessoa pensa, não, mas não é possível que Deus vai fortalecer o inimigo contra mim. Uai, ele fortaleceu. Diz aqui, fortaleceu Eglon contra Israel. Por quê? Porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Foi exatamente por amar o seu povo que Deus esforçou o inimigo. Se não fosse assim, eles não teriam recebido uma lição, teriam continuado no erro e se perderiam para sempre. Então, muitas vezes, porque Deus olha para nós não com os olhos humanos, não é como a gente vê. Deus olha para nós, Ele sabe que nós somos eternos. E Ele quer nos levar, quando terminar a nossa vida aqui, nos levar para estar ao lado dEle. Mas se nós estivermos no erro, Deus não pode nos levar porque Ele é justo. O inimigo vai pleitear o direito sobre a sua vida e Deus vai ter que permitir. E você vai para o inferno se você não se acertar agora. Então, às vezes, Deus permite que nós passamos por certas coisas nessa vida. Ele fortalece o inimigo contra nós. Por quê? Para ver se a gente cai em si, se a gente se arrepende e deixa o erro e se volta para Ele. O amor de Deus por nós vai muito além da nossa compreensão. Quando um pai ou uma mãe passa a mão na cabeça de um filho que anda errado, está fazendo um mal muito grande para esse filho. E esse filho acaba achando que aquilo que ele faz é certo. E ele não se emenda nunca. Quando a Bíblia diz que a mulher adúltera, ela acaba de comer, ela limpa a boca e diz eu não cometi mal algum, está dizendo exatamente isso em uma linguagem figurada. Quando a pessoa está se deixando levar pelo inimigo, e ela começa a acertar certas coisas que a Bíblia proíbe, ela começa a achar que não tem problema, então Deus tem que dar uma lição para essa pessoa, para que ela não venha se perder, e às vezes a lição é dura. Deus esforça o inimigo, permite que ele venha, assim como Deus deu permissão ao diabo para tocar em Jó. Agora, isso só acontece quando a pessoa não se corrige. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. Meus queridos, quantos filhos de Deus hoje estão sendo feridos? Quantos filhos de Deus não estão passando por provações que jamais deveriam passar? Pessoas boas, às vezes a pessoa pensa, o que eu fiz para merecer isso, meu Deus? Que sofrimento é esse? Mas muitas vezes a pessoa que está sendo atacada, ela não sabe o que ela faz. Talvez você esteja se perguntando, o que é que eu faço? Volte-se para Deus. Veja onde você caiu. Veja o que é que você pode ter feito de errado, ou que você ainda esteja fazendo de errado e não confessou. E pare agora. Aceite o que Deus está falando com você. Não perca tempo. Ore, peça a Deus, Senhor, tira tudo o que não presta da minha vida, da minha mente, do meu corpo. Arranque esse desejo, essa vontade de fazer o que é errado e me faça um servo, uma serva do Senhor. Uma pessoa que vai te dar prazer. Deus fala com a pessoa e ela sente. Certamente Ele fala com você e você sabe quando Ele fala com você. Mas muitas vezes a gente ignora isso. Entra por um lado, por um ouvido, sai pelo outro.
Continuando aqui, Juízes 3, versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon. Se tornaram escravos de Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Preste atenção. Diz aqui, os filhos de Israel, os herdeiros das promessas que Deus fizera a Abraão, a Isaque e Jacó, agora estavam escravizados por Eglon, rei dos Moabitas. E isso durou 18 anos. Lembra daquela senhora lá na sinagoga em Cafarnaum, que ia se curvando, todo dia se encurvava mais? E Jesus disse que Satanás a tinha presa por 18 anos? Jesus não perguntou isso para ela, e nem ela disse isso para ele. Ele sabe de tudo, ele sabe tudo a meu respeito, tudo a seu respeito, e ele sabe quando é que as coisas começaram a dar errado na sua vida. Jesus sabe, Deus sabe. Por que aconteceu isso? Porque você não ouviu, não prestou atenção, não obedeceu quando ele falou ao seu coração: minha filha, meu filho, não faça isso. E você fez. Você não deu ideia, não quis saber. A verdade é que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que nós queremos fazer. A decisão de aceitar ou não o que Deus diz é nossa. Mas nós não temos outra escolha. Ou nós andamos na luz e não tropeçaremos jamais, ou vamos caminhar nas trevas, debaixo da direção do maligno, e vamos viver quebrando a cara. E muita gente está sofrendo porque não quer dar ouvidos à palavra de Deus. O Senhor chama, estende a mão, mas a pessoa recusa. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, aceite a instrução divina. Deus só quer o nosso bem. Se você buscá-lo de todo o coração, Ele vai te ouvir, Ele vai te livrar. Foi isso que Ele sempre fez no passado. Veja o que diz aqui no versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Depois de serem escravizados 18 anos, é que resolveram clamar ao Senhor. Não espere tanto tempo. Pode ser que você não tenha mais esse tempo. Mas eles clamaram ao Senhor, e o que aconteceu? O Senhor lhes levantou um libertador. O Senhor levantou um libertador. O nosso libertador, Jesus, já foi levantado. Foi levantado na cruz, foi pendurado numa cruz. Se fez maldição por nós. Ou seja, Ele tomou sobre si todas as nossas maldições. Tudo que era mal, que foi lançado sobre nós, Ele levou sobre si. Dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. Agora só falta você levantar Ele na sua vida. Exaltar o nome de Jesus significa você reconhecer Ele como seu Senhor, como seu dono, Senhor exclusivo da sua vida. Como é que eu faço isso? Dando ouvidos à palavra. Não tomando decisões fora da palavra. Tudo quanto eu for fazer, que eu busque primeiro ver o que a palavra diz e faça aquilo que agrade a Deus. Quando você fizer isso, Ele não só vai estar com você, mas Ele vai estar em você para te esforçar, te sustentar com a justiça dEle. É isso que Ele está dizendo. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele não quer esforçar o inimigo. Ele quer esforçar você. E Ele diz mais. Ele afirma: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Todos aqueles que se levantarem contra ti serão envergonhados e confundidos. Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. É isso aí, meu irmão. Louvado seja Deus. Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Senhor Deus, a quem todo o poder pertence, o Senhor prometeu nos fortalecer, nos ajudar, nos sustentar com a tua poderosa mão. Ó Pai, precisamos de ti.
Essa pessoa que me assiste precisa da tua bênção. Deus, tu disseste não temas, e ela temeu. Disseste não te assombres, e ela se deixou assustar. Senhor, o mal se levantou contra ela, e ela não teve forças para resistir. Talvez, Pai, por não ter dado ouvidos à tua palavra. Mas essa pessoa hoje está diante de ti. Ela está orando, ela está pedindo, Senhor, me perdoe. Oh, meu Deus, está escrito que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá desde os céus e perdoará os seus pecados e enviará a cura, a solução dos problemas. Oh Pai, eu te peço agora em favor dessa pessoa que está orando comigo, essa que deixou o nome nos comentários do YouTube, pedindo a minha ajuda. Eu oro por ela e por todos os que estão me assistindo. Senhor, estenda a tua mão sobre cada uma dessas pessoas. Manifesta o teu poder sobre a vida de cada uma delas. E onde houver um espírito de enfermidade, um demônio causando a dor, o sofrimento, a miséria, a desavença no lar, em nome de Jesus, esse demônio está amarrado agora, vai ter que sair. Pai, eu vou usar a autoridade que o Senhor me concedeu. No nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, eu paraliso a ação do inimigo na vida dessa pessoa, na casa dela, na família dela. E eu ordeno ao diabo, tire as tuas garras dessa pessoa, saia da casa, saia do filho, da filha, da fonte de renda, saia de todos os caminhos dessa pessoa. Solte essa vida para nunca mais voltar, em nome de Jesus Cristo. Sai, vá embora, desapareça e nunca mais volte. Oh, Pai, eu declaro que essa pessoa que orou comigo, ela está abençoada, está liberta para a tua glória. Assim seja. Amém. Já está disponível o livro que pode mudar completamente a sua vida. O que você precisa saber sobre fé e oração. Aprenda a invocar o poder de Deus e resolva seus problemas por meio da fé e da oração. Adquira seu livro pelo e-mail tiolaercio@entendabiblia.com e receba pelos correios com frete grátis para todo o Brasil. Basta nos enviar seu nome completo, endereço com CEP, seu CPF e a cópia do comprovante de pagamento por e-mail. São ensinamentos para mudar a sua vida, por apenas R$ 75 no Pix. A chave Pix é o mesmo endereço de e-mail, tiolaercio@entendabiblia.com. Um livro totalmente baseado nas Sagradas Escrituras, que mostra de maneira clara e objetiva as razões que estão impedindo os milagres e as maravilhas de Deus de se realizarem em nossas vidas nos dias de hoje, assim como aconteciam nos dias da antiguidade. Deus declarou, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, o seguinte: Invoca-me, e te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que não sabes. No entanto, quem nos dias de hoje está de fato, invocando ao Todo-Poderoso, de todo o coração? Deus prometeu nos responder, prometeu nos revelar conhecimentos grandiosos e inacessíveis, conhecimentos de poder, para mudar completamente as nossas vidas, e as das pessoas que estão em nosso meio. Fato é que muitos padres, pastores e sacerdotes religiosos não estão se importando em transmitir ao povo esta verdade. A verdade de que Deus quer ouvir e quer responder às nossas orações. Mas enquanto não aprendermos a usar a nossa fé e não agirmos da forma correta, como Ele nos ensina pelas Sagradas Escrituras, nossas orações não serão atendidas. Infelizmente, a maioria das pessoas não foi ensinada, desde a infância, na importância que as Escrituras Sagradas têm em suas vidas. Por falta de conhecimento da Palavra de Deus, muitos estão amargando uma vida de sofrimentos, de enfermidades, de dores, de infelicidades e de decepção. E dentre estas pessoas, poucas têm conseguido encontrar o escape, o livramento para tudo isso, ainda que este esteja disponível para todos que quiserem. Todos os tipos de males que atacam a humanidade acontecem porque todos nós temos inimigos espirituais, invisíveis aos nossos olhos, demônios que batalham noite e dia na tentativa de nos destruir e nos levar à perdição eterna, que a eles já está reservada. E eles sabem que o tempo deles está acabando. Agora, é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12,
Versículos 10 ao 12. E se estes demônios, tais como verdadeiros criminosos, encontrarem uma brecha para entrarem em nossas vidas, e não forem combatidos com poder e autoridade, eles continuarão agindo livremente, e causando toda a desgraça que conseguirem. E a brecha que os demônios usam chama-se pecado. Foi por causa do pecado, por causa da desobediência ao mandamento divino, que os primeiros seres humanos passaram a morrer, e foram expulsos de um lugar maravilhoso que havia sido criado especialmente para eles. Ainda nos dias de hoje, nossa vida pode ser maravilhosa, desde que tão somente nós passemos a dar ouvidos àquilo que nosso Pai Celestial tem a nos dizer, e comecemos a agir conforme Ele nos ensina. E o segredo para tomarmos posse de todas as bênçãos que o Altíssimo nos prometeu, é aprendermos a usar a nossa fé, da maneira correta, e aprendermos a agir com autoridade no mundo espiritual, por meio da oração. O que você precisa saber sobre fé e oração é um livro totalmente baseado nas Sagradas Escrituras, porém muito bem explicado, numa linguagem de fácil compreensão, e com um tamanho de letras que não cansam os olhos. Em 7 capítulos você aprenderá que tudo o que pedir, se você crer, você receberá. Aprenderá a diferença entre orar e rezar, e como jamais desperdiçar as suas orações. Você também aprenderá muitíssimo com os exemplos de Jesus, sobre como ter uma fé sólida, como usar sua fé para vencer Satanás e seus demônios, sobre as 4 coisas que você precisa fazer, para que suas orações alcancem resposta. E no final de cada capítulo você irá orar comigo, e juntos, unidos na fé, nós vamos invocar o poder de Deus para destruir todas as obras do maligno em sua vida. Adquira agora mesmo seu exemplar, por apenas R$ 75,00, com frete grátis para todo o Brasil. Faça o pagamento na chave Pix, tiolaercio@entendabiblia.com, e envie uma cópia do comprovante de pagamento por e-mail para o mesmo endereço, informando também o seu nome completo, seu endereço com CEP, e o número do seu CPF. Assim que processarmos e despacharmos seu pedido, você receberá um e-mail de confirmação, com o código para rastrear sua encomenda nos correios.